Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 24º domingo do tempo comum nos coloca diante da misericórdia infinita de Deus, que perdoa e manifesta sua alegria por cada pecador arrependido. O Papa Francisco, constantemente, insiste que Deus não se cansa de perdoar, mas somos nós que nos cansamos de buscá-lo. É o que nós podemos ver claramente na primeira leitura proposta para esse domingo. Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, e o povo de Israel, que se encontrava no pé do monte, cansou de esperar a volta de Moisés, trazendo as decisões de Deus. O povo então começou a murmurar. Para eles, era extremamente difícil manter viva a fé num Deus que consideravam inacessível e que muitas e muitas vezes lhes causava medo, como vamos ver no livro do Êxodo. Depois de uma longa marcha pelo deserto, fugindo da escravidão do Egito, repleta de sofrimentos, de carências, o povo de Deus começou a blasfemar, a revoltar-se e, principalmente, a cair na idolatria. Fizeram uma escolha que para eles era muito mais cômoda. Criaram uma divindade representada por um bezerro de ouro. É próprio do homem, é próprio do ser humano, colocar sua segurança em algo concreto, que se possa ver, que possa tocar. Quantas e quantas vezes nós também caímos nesse mesmo erro? Um ídolo é algo que podemos manipular, trazer conosco, ter na palma da nossa mão. Vez ou outra, nos pegamos tentando fazer isso com Deus. Tratamos Deus como um empregado. Queremos que Ele faça aquilo que a gente manda, do jeito que a gente manda, no momento que a gente manda. E nos revoltamos quando as coisas não saem como a gente espera. Não confiamos na providência de Deus e muito menos naquilo que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Há momentos em que somos tentados a desistir de tudo. O trabalho não vai bem, o casamento vai de mal a pior, o namoro parece que está acabando, as amizades parecem não dar certo, sofremos perseguições, somos caluniados, somos maltratados. Nosso grande esforço para fazer valer algo passa despercebido, sem a consideração de ninguém. As promessas daquele Deus que se revelou a Moisés, que é o Deus único, vivo e cheio de amor compassivo, o qual ouvimos sempre dizer que só deseja a nossa felicidade, parece não fazer presença nem mesmo nos pequenos detalhes na nossa vida. A gente não consegue perceber nem mesmo uma sombra, nem mesmo um resquício, um pequeno sinalzinho, uma luzinha no fim do túnel
de que virão dias melhores. Quantas pessoas, diante disso, desistem até mesmo de viver. E é nessa hora que nós precisamos ser fortes. A perseverança é mais do que necessária para que os nossos projetos se edifiquem, se construam. Perseverar forja em nós os moldes para que cada vez mais a gente corresponda aos planos e à vontade de Deus. É aquilo que nos diz o livro do Eclesiástico. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Devemos sempre, portanto, nos perguntar, irmãos, será que já estou pronto para viver as graças e as bênçãos de Deus que eu tanto peço para a minha vida, que eu tanto desejo para esse momento? O dito popular vai nos iluminar também, quando diz, no final, tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque o final não chegou. E essa primeira leitura, ela vai se concluir com um pedido de intercessão de Moisés pelo seu povo. Moisés não procurou justificar o pecado do povo, ou como nós dizemos, não procurou passar um pano no pecado do povo, mas ele recorda as promessas que Deus fez de misericórdia às gerações passadas, e com isso ele eleva a Deus a sua súplica. Deus oferece ao seu povo o perdão e a misericórdia. Essa é a moral da história na primeira leitura. Oferece esse perdão como um caminho de conversão para a vida e também para a transformação da mentalidade. Cada um de nós pode fazer neste momento um exame de consciência e perceber nas nossas experiências pessoais quantas e quantas vezes Deus usou dos mais diversos meios, das mais diversas formas para apresentar-nos o seu amor e a sua misericórdia. O evangelho que nós ouvimos é o coração do texto escrito por São Lucas. O evangelho de São Lucas é conhecido como o evangelho da misericórdia. No capítulo 15, que é parte da liturgia deste domingo, Lucas nos apresenta as 3 parábolas da misericórdia. Certamente todos nós já ouvimos cada uma delas em separado ou as 3 juntos, e a gente sabe até de cor. É a parábola da ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Estavam ao redor de Jesus, tomando refeição com ele, publicanos e pecadores. Isso causou revolta nos fariseus e escribas, que começaram a criticar Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Para justificar a atitude que havia tomado, sem precisar que fizesse isso, Jesus conta-lhes as 3 parábolas que nós ouvimos. A face misericordiosa de Deus que se revela em Jesus, Jesus é o rosto misericordioso do Pai, resplandece nas atitudes do pastor, da mulher e do pai. Assim como o pastor é capaz de ir em busca da ovelha perdida, Deus se preocupa em particular de buscar e cuidar dos mais frágeis, dos mais pequenos, daqueles que facilmente se perdem no meio de uma sociedade tão conturbada como a dos nossos tempos. Quando o pastor encontra a ovelha, não lhe bate com o cajado, não lhe puxa pelo pescoço, não lhe repreende, mas a carrega sobre os ombros. Na parábola da moeda, o contexto é o mesmo.
a mulher perdeu algo de muito valor. Enquanto o pastor teve que buscar a ovelha em lugares abertos, a mulher teve que procurar sua moeda em lugares fechados. E essa mulher, ela é extremamente cuidadosa, revela o cuidado de Deus para conosco. Ela faz uma busca minuciosa, ela acende uma lamparina e varre a casa cuidadosamente, varre cada cantinho para encontrar a moeda. Assim é Deus conosco. Ele varre, Ele procura cada cantinho da nossa alma, cada cantinho do nosso coração para encontrar em nós a bondade e o amor pelo qual fomos criados. Por fim, nós ouvimos a parábola do filho pródigo. Alguns estudiosos da Sagrada Escritura e até mesmo o Papa Francisco preferem chamar essa parábola de parábola do Pai misericordioso. Ela é o ponto alto do Evangelho de hoje. Isso porque no centro não está nem a ovelha e nem a moeda, mas está um filho, está um jovem. E é na atitude desse filho que nós podemos ver todos nós. Nós nos rebelamos contra o nosso Pai, nós nos rebelamos contra Deus, e se não nos rebelamos, ao menos nós esquecemos ou muitas vezes somos indiferentes ao seu amor. A gente quer viver muitas e muitas vezes numa terra distante como o filho pródigo, longe da casa paterna, longe dos olhos de Deus, longe dos ensinamentos da igreja. Essa fuga de Deus, porém, tem como consequência uma situação de confusão profunda, de perda de identidade, de empobrecimento, de desespero. A gente perde a nossa dignidade de filhos de Deus, alcançada pelo batismo. Deixamos de lado a liberdade conquistada pelo sangue de Cristo na cruz para nos tornarmos escravos do pecado. E a gente passa por maus bocados quando estamos longe de Deus. Passamos por momentos de extrema dificuldade, de penúria. Sofremos muito porque preferimos estar longe da casa paterna. E é bonito olhar que este texto bíblico, mais do que evidenciar a desgraça que a gente cai quando está longe de Deus, ele aponta, ele evidencia, ele sublinha a grandeza do perdão misericordioso do nosso Pai Deus. E mais do que isso, escancara a alegria do seu amor por nós. Todos os episódios terminam em festa. Junto de Deus, há sempre suficientes motivos para que a gente festeje, para que a gente renda ação de graças, para que a gente se alegre. Eu concluo esta reflexão com um breve pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Lisieux, escrito no livro História de uma Alma. Santa Teresinha vai dizer: que doce alegria pensar que o Senhor é justo. Quer dizer que conhece perfeitamente a fragilidade da nossa natureza. Por que então temer? O bom Deus, infinitamente justo, que se dignou perdoar com tanta misericórdia as culpas do filho pródigo, não será também justo comigo, que estou sempre junto dele? Eu sou o seminarista Rubens da Cruz e este é o podcast Tempo de Misericórdia. Você pode assistir outras meditações para a vida cristã todos os domingos às 6h30 pela Rede TV ou no meu canal do YouTube, Seminarista Rubens da Cruz. Deus te abençoe e uma boa semana.